Em tempos difíceis, a luta se torna a última esperança. Alunas e alunos do 9º ano, vamos para a nossa 4ª aula. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde conhecemos a Guerra de Canudos no contexto da República Oligárquica, onde o poder dos latifundiários e dos grandes coronéis trazia o descaso do Estado, a insatisfação com a República e os movimentos messiânicos. Hoje vamos falar sobre Contestado e o movimento do cangaço. São dois movimentos que refletem a um período de desesperança, miséria e descaso. Então vamos conhecer um pouquinho da Guerra do Contestado, que ocorreu no período de 1912 até 1916, ali na primeira década do século XX, que atravessou dois presidentes, o Hermes da Fonseca e o Venceslau Braz. E ocorreu ali na região entre Paraná e Santa Catarina, que essa região, esse local do contestado, era contestado tanto por Paraná e Santa Catarina, era disputado pelos esses dois estados, que no final Santa Catarina ficou. E a Guerra do Contestado tem algumas características bem parecidas com a de Canudos. Rural, lembrando as diferenças, as desigualdades da zona rural, também tem a característica messiânica, ou seja, aquele líder, aquela figura que traz boas novas, que traz mensagens. E seu líder, José Maria, que tinha visões de uma vida melhor, uma vida comunitária, com igualdades, que a vida vai melhorar. Atenção ao detalhe, aonde há miséria, aonde há desespero, se espera sempre um salvador da pátria. E nesse contexto, e nesse meio aí do contestado, onde a maioria eram sertanejos, pobres, analfabetos, e há nesse período a busca por terra. Desde o final do século XIX, ainda continua a necessidade do povo rural de ter o seu pedacinho de terra. Lembrando que as terras estão nas mãos do pequeno grupo, dos latifundiários. E há essa busca por terras para sobrevivência. E em 1908, o governo concede à companhia Brazil Rail Company para a construção de uma ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo. Mais de 35 quilômetros. Então, nesse percurso de mais de 30 quilômetros, são desabrigados mais pessoas que ali moravam. Lembrando que a população sertaneja, pobre, perdeu a sua moradia. Então, aumentou o número de desabrigados. E para a construção dessa ferrovia, foram vindo pessoas de vários locais para trabalhar na construção. Quando termina a construção, lembrando que vivíamos naquele período, Primeira República, República Oligárquica, onde esses problemas da população em geral não eram prioridade. Está desempregado e está desabrigado? Então, no término da construção da ferrovia, por volta de 1912, todas essas pessoas que vieram trabalhar perdem seu emprego. Centenas de desempregados. O que acontece? Se junta aos desabrigados. Então, o grupo aumenta de pessoas necessitadas, pessoas em busca de trabalho, de terras, e a revolta vai aumentando. Esse grupo de desesperados, os desabrigados com os desempregados, encontram José Maria, o messiânico, o com a palavra, com a mensagem de esperança, que novos dias virão, e começam a andar em busca de terras. E vão para Irani. Irani, que fica no Paraná. Vamos relembrar que o contestado, que já era uma disputa antiga entre Paraná e Santa Catarina, o povo do Paraná viu isso como o quê? Como um afronto de Santa Catarina. Olha a fake news aí, gente. Foi espalhado que esse povo iria para o Paraná para fazer baderna, para tomar as terras de Irani. Claro que o povo do Paraná não ficou sentado. Houve uma repressão. E nessa repressão braba, de alguns mortos, inclusive José Maria é morto nessa repressão.
Mesmo com a morte de José Maria, o grupo não se enfraquece. Surge uma menina, uma suposta virgem, que tem visões, ouve vozes de José Maria dizendo que ela que iria guiar esse povo para dias melhores. E essa galera acredita e começa a seguir a menina. E vão para uma região, em 1914, se deslocam para Taquaraçu, uma região em Santa Catarina. Chegando lá, são reprimidos pelo povo de Santa Catarina, que agora a coisa ficou, pois o povo de Santa Catarina acreditava que, já que eles estavam vindo do Paraná, viriam para Santa Catarina criar tumulto. E nesse processo de repressão, algumas pessoas se associam ao grupo, como algumas pessoas que participaram da Guerra da Farroupilha, muitos parentes de ex-soldados da Guerra do Paraguai, muitos ex-presos se juntam a essa galera, fortalecendo assim o grupo. Então, com esse grupo mais forte e maior, começaram a querer terras, reivindicar terra, e isso começou a incomodar o governo. E em 1915, com o governo incomodando com essa situação, pela primeira vez, usa aviões para reprimir revolta. E o exército enviou cerca de 2/3 do seu efetivo. A truculência do exército e a falta de alimentos enfraqueceram os rebeldes, e em 1916 o conflito chegou ao fim, com cerca de 20.000 mortos, na sua maioria de pobres. Parte dos descendentes da Guerra do Contestado vive nas regiões de Santa Catarina, com agricultura subsistência e trabalhos temporários nas fazendas da região. No Nordeste, a desigualdade também era forte. O Estado quase não estava presente. Nesse cenário, surge o cangaço. Bandos armados que circulavam pelo sertão. O mais famoso deles foi Lampião. Para muitos, um justiceiro. Para outros, um criminoso. Lampião foi herói ou foi bandido? É sobre isso que vamos falar agora, sobre o cangaço. No período de 1870 a 1940, esse grupo, que andavam pelos sertões, promovendo justiças, assaltos, saques, era visto pelos camponeses como heróis, pois se sentiam vingados mediante a tantos abusos dos coronéis. Mas para a sociedade em si era uma ameaça. Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, o mais famoso, e sua esposa Maria Bonita. Lampião e seu grupo, por mais de 20 anos, percorreu por toda a área do sertão, promovendo vários saques, vários assaltos, até que em 1938, no sertão do Sergipe, Lampião é cercado e executado. E essa história até hoje é contada. E para muitos, um herói, para outros, um bandido. Mas o cangaço também foi uma demonstração, uma manifestação da revolta popular contra a miséria, contra a seca, contra os descasos do Estado em atender à necessidade da população mais pobre. Se a gente observar, Canudos, Contestado, Cangaço têm algo em comum: a desigualdade, a miséria, a concentração de terras, a exclusão. O Estado respondeu com força, mas não resolveu o problema social. E quando a desigualdade não é resolvida, ele pode voltar com outro nome, outra forma. E a pergunta que fica é: aprendemos com o passado? E vamos ficando por aqui. Deixei aqui alguns quiz. Se você precisar, dê uma olhadinha no vídeo anterior, responder sobre a Guerra de Canudos. Responda aqui nos comentários ou mande por e-mail. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seu amigo e assinar o canal. E não perca a próxima aula. Não faltem!